Em um ambiente de baixas taxas de juros e investimentos em equity potencialmente supervalorizados, escolher pode ser uma tarefa difícil. Sami Shah é estrategista de investimentos na Lombard Odier. Sami, como vai você? Bem, Sami, nossa primeira pergunta é precisamente sobre as escolhas do investidor. É melhor comprar ativos ou é melhor ficar com o dinheiro? você está certa em mencionar que os investidores estão tendo que lidar com esse dilema. É uma escolha difícil. De um lado, ativos financeiros caros. E é verdade que todo ativo financeiro é caro. O rendimento de títulos tem sido muito baixo. Os spreads de crédito estão justos. Investimentos em equity estão valorizados. Isso pode ser explicado pelo fato que, do outro lado, você não tem lucros se ficar com o dinheiro. Na maior parte do Ocidente e provavelmente trimestres futuros, mesmo no Reino Unido e nos Estados Unidos. Você tem a certeza de ter um retorno negativo em seus depósitos por causa de taxas e da inflação. Os investidores têm uma escolha difícil a fazer entre ativos financeiros caros ou a erosão do dinheiro que pouparam e a perda de seu poder de compra. Por isso, nós escolhemos nos meses que estão por vir ativos financeiros em vez de ficar com o dinheiro, privilegiando investimentos em equity, por duas razões. É verdade que equities estão supervalorizadas, mas os lucros e o risco compensam, quando comparados a ficar com o dinheiro. Mas também títulos e crédito continuam relativamente atraentes. A segunda razão para escolhermos ativos em vez de dinheiro é o ambiente econômico em que vivemos. Colocando riscos geopolíticos de lado, continuamos a viver em um ambiente relativamente estável e favorável. Nos Estados Unidos, a dinâmica da economia está relativamente robusta e madura, o que deve levar o Fed a apertar a política monetária e subir as taxas, provavelmente em março ou junho do ano que vem, daqui a 2 ou 3 trimestres. E os mercados emergentes estão finalmente ganhando tração depois de um período difícil em 2013 e no começo desse ano. A grande questão é a situação na Europa e que ações o BCE deve tomar depois do discurso de sexta-feira. Sim, a recuperação econômica na Europa tem sido modesta até agora. E é claro, os riscos geopolíticos não ajudam. Entretanto, a situação não pode ser tão ruim quanto parece. Existem alguns fatores negativos, como a produção industrial. A Alemanha tem mostrado dados fracos, mas eles têm sido compensados por fatores positivos. O consumo tem sido bom, os PMIs estão ok, e os salários têm oferecido um relativo apoio. De maneira geral, a situação da zona do euro é limite, mas a Europa está no caminho certo. E é até uma ironia observar que foi a periferia da Europa, se você excluir a Itália, que fez com que a economia não piorasse mais. Outro fator positivo é o fato de que os empréstimos na Europa melhoraram um pouco. Se você analisar os dados e pesquisas dos bancos, eles confirmam que o ambiente de empréstimos de uma maneira ampla, mas também se analisarmos cada país, está melhorando. É um bom momento para ver o Banco Central Europeu mostrar criatividade e esperamos também um pacote de medidas eficiente em setembro, que deve ajudar na recuperação da Europa. Eu sei que alguns investidores estão céticos em relação às atividades do BCE, mas eles devem se lembrar que o BCE está tomando uma série de medidas substanciais e que está proposto a fazer ainda mais se a inflação não melhorar, por exemplo. Nesse ambiente, eu prefiro dar um crédito à recuperação na Europa. E os mercados emergentes? Quais estão frágeis? Eles estiveram frágeis no ano passado. Eles se recuperaram há alguns meses, mas agora não temos mais certezas. Você está certa. A inflação tem sido um problema nos mercados emergentes nos últimos trimestres. Ela levou os bancos centrais a apertarem a política monetária, sacrificando o crescimento. Alguns países estão crescendo e alguns estão melhorando na sua área fiscal. E isso está permitindo os bancos centrais a mudarem sua política monetária. De preocupações com a inflação,
para políticas mais pró-crescimento. Isso vai com certeza ajudar na aceleração da economia, pois políticas monetárias facilitadoras geralmente são indicadores de dinamismo na economia. Dito isso, em relação aos países emergentes, devemos distinguir os países vulneráveis dos países onde a moeda e a economia são mais limitadas. Por isso, nós escolhemos favorecer os ativos. Não importa se moedas, títulos, crédito, mas também equities de países como os asiáticos e alguns países da América do Sul, como Colômbia e México e, de certa maneira, o Chile. Devemos ser mais cautelosos com países como Rússia, África do Sul e Turquia. Sami, muito obrigada pela sua participação. Obrigado.